Bem-vinda. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui a câmera. Peraí que eu coloquei para gravar. Deixa eu ver aqui. Vê se tá eco. Como é que tá? Tá eco? Porque eu tô tendo que ficar com outro computador para liberar quem chegar. Tá bom. Bom, eu vou falando aqui qualquer coisa, se tiver eco, depois vocês vão me avisando, tá? É bom um pouquinho de eco, mas hoje nós vamos estudar mais uma das mulheres da Bíblia. A gente está nesse estudo aí poderoso já há alguns dias. Está sendo muito legal, né? Estamos aprendendo muita coisa com a mulherada. E hoje nós vamos estudar uma mulher que se chama Axa. Deixa eu só ajeitar aqui. Nós vamos estudar a Axa, que tem algumas coisas falando sobre ela em duas passagens, lá em Juízes e em Josué. Então, quem foi Axa, né? Axa, ela não é muito conhecida, eu acho que as pessoas não conhecem muito, né? Ela pode ser desconhecida por muitas pessoas, porém, ela possuía muitas qualidades importantes de uma mulher virtuosa de provérbios, que a gente falou lá no primeiro dia, quando a gente falou sobre Eva, né? Porque a gente já fez uma jornada aí de várias mulheres, e a primeira foi Eva, e lá a gente falou sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Né? E só relembrando, né? O que é essa mulher virtuosa? É aquela mulher que é confiável, aquela mulher que é diligente, que não é preguiçosa, que não é pensada, que é forte, generosa, sábia. Então, tem uma série aí de qualidades maravilhosas que a gente tem muito a aprender, né? Até qualquer dia a gente pode fazer um estudo, né? De ler lá Provérbios 31, para a gente pegar um pouquinho mais sobre isso. E, deixa eu abrir aqui. Então, ele fala assim, que a Axa, né, era uma mulher virtuosa, que era louvada por suas habilidades nos negócios e sua dedicação à família. E aí, quem foi essa mulher, né? Quem é a Axa? A Axa, ela é filha de Caleb. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele foi um grande guerreiro, né, da tribo de Judá, foi um grande lutador. Ele foi o sucessor de Josué. Deixa eu colocar um de fundo. Foi o sucessor de Josué. Então, ele aprendeu a lutar junto com Josué e Moisés. E ele era, assim, uma pessoa muito temente a Deus, né? Muito temente a Deus. E muito honrado. E ele teve a filha dele, a Axa, né? No deserto. Ele lutou muito no deserto do Egito, em Canaã, lá para a Terra Prometida. E a Axa, ela também foi esposa de Otaniel, que ele se tornou-se um dos juízes de Israel. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que tá dando eco. Vamos ver se melhora assim. E aí, falando aqui, ó. Pouco tempo antes dos israelitas entrarem na terra que Deus lhe havia prometido, o líder deles, Moisés, enviou 12 espiões para que verificassem a terra. E Caleb foi um deles, né? Que Caleb é o pai, lembrando aqui de Axa. E ao retornaram, disseram que a terra manava leite e mel, e trouxeram com eles alguns frutos para que fossem provados. Porém, 10 deles informaram que os habitantes daquela terra eram muito poderosos para serem enfrentados. Mas, apesar disso, Caleb e seu amigo Josué foram corajosos o suficiente, pois tinham fé na promessa de Deus. E encorajaram, então, os israelitas a conquistarem a terra que Deus lhe prometera. E aí, aqui, já nessa parte aqui do estudo, já me chama a atenção essa parte aqui, né, de foram corajosos o suficiente. E o que eu percebo, né? Quando nós temos uma identidade muito forte, quando a gente sabe quem a gente verdadeiramente é, em Deus, em Jesus, a gente se torna forte, a gente se torna corajoso. Que a gente, quando o que vem acontecendo atualmente, né? Pessoas perdidas não sabem quem são, pessoas que não tá sabendo nem se gosta de homem ou de mulher, né? Que a sociedade anda incentivando cada coisa estranha aí, né? Mulheres que querem ser homens dentro de casa, mulher. E falo porque aqui em casa a gente está num processo aqui
de entender papéis, né? Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro de casa, e uma sociedade que está tudo tão invertida, as pessoas não sabem quem são, com a identidade tão perdida, é difícil você ser ousada, ser corajosa. Agora, quando você tem uma identidade firme em Deus, né, é muito mais fácil. E aqui fala, né, que Caleb e seu amigo Josué, eles foram corajosos, gente, porque eles tinham fé na promessa de Deus. E outra coisa linda aqui, né? Quando você tem uma promessa, muda tudo, né? Muda tudo. Quando você tem uma promessa de Deus, a gente se torna ousado. A gente fica uma pessoa muito mais ousada, porque eu sei com quem eu ando, né? Uma vez eu ouvi isso, eu achei tão lindo, eu ouvi isso de uma pastora, ela comentando que ela foi fazer uma viagem, e aí ela tava assim, acabou pedindo ajuda, tal, pra uma pessoa, e as pessoas, você é louca, como você viaja assim, pede ajuda? Ela falou, gente, eu sei com quem eu ando, eu sei que Deus está do meu lado, me protegendo, me guiando, a minha intuição falou para eu fazer aquilo, sabe? Então, às vezes a gente faz coisas que as outras pessoas julgam, ai, que louca, nada a ver. Eu vejo o Pablo na política, né? O Pablo que a gente acompanha. O Pablo na política, minha mãe fala, eu acho ele um inconsequente. Porque realmente, para quem olha assim, fala, meu, que cara louco, inconsequente, olha as coisas que ele está fazendo. Mas só que qual é o por trás? Existe uma promessa na vida dele, né? E aquele que começou a boa obra é justo e fiel para cumprir. Então, quando a gente tem a nossa identidade fortalecida, eu sei quem eu sou, eu me torno ousada, eu me torno corajosa. E se a gente, em algum momento, tá sem essa ousadia, coragem, a gente tem intimidade com Deus, porque ele traz isso pra gente, né? Aí, continuando aqui, ó. Aqueles que não acreditaram na promessa de Deus morreram no deserto, entre o Egito e a terra prometida. Por meio de sua fé em Deus, Caleb e Josué sobreviveram e tomaram posse da terra prometida por Deus. E essa passagem, né, esse contexto aqui, fala lá em Números 26, versículo 65, que fala sobre essa questão da terra prometida. E mais tarde, quando a terra foi dividida entre os povos, Caleb se tornou o príncipe da tribo de Judá. E tem também essa citação lá em Números 34, de 18 a 19. E em Josué 14, 13, fala sobre Hebron, que foi lhe dado como herança, né, a cidade de Hebron. E o Caleb, que é o pai da Axa, né, da mulher que estamos estudando hoje, ele era um homem com uma fé inabalável no Deus de Israel. E sem dúvidas, frequentemente Axa ouviu várias coisas sobre os milagres que Deus fizeram para o seu povo quando eles deixaram o Egito. E aí isso muito me remete a uma reflexão de nós como pais, a gente vem sendo inspiração para os nossos filhos, porque a verdade é que as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo falar, né? Então, eu posso ficar falando para meu filho, filho, você tem que orar, você tem que ter intimidade com Deus, filho, você tem que ser temente a Deus. Eu posso falar, 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 falar. Só que é muito diferente se eu fizer, se eu for o exemplo, né? E aqui na história, traz muito essa percepção. Oi, Medi, bom dia. Nessa história, traz muito essa percepção de que ele era muito temente a Deus e que ele foi um exemplo para a Axa, né? E a Axa, ela, pelo que eu fui estudando sobre ela foi uma mulher muito temente a Deus, com muita fé, muito obediente, respeitosa com o pai, né? Então ela era respeitosa tanto com o pai ali, o Caleb, como com nosso Deus, honra a Deus, né? E só que com certeza isso ela aprendeu com os pais, né? E ela dá para ver dela que ela foi uma mulher destemida, que ela foi uma mulher ousada. E essa, quando a gente vê essa coisa de destemida, ousada, eu vejo que vem muito de. A gente consegue, é muito. Quando a gente se conecta com Deus, a gente recebe isso, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente hoje. Será que nós estamos sendo o exemplo? A gente cobra às vezes do nosso filho, nós estamos sendo o exemplo verdadeiramente? Porque a verdade é que a gente não muda ninguém. Cada vez mais eu estou convencida disso, de que a gente não muda ninguém. Eu preciso mudar, né? Primeiro eu mudo, porque quando eu mudo, tudo ao meu redor muda também.
Então, realmente, a gente tem que ser a inspiração, porque aí eu realmente mudando, a minha família se transforma, o meu casamento se transforma, a minha empresa se transforma, os meus filhos vão ser inspirados de uma forma diferente, né? E aí, continuando aqui, então, sem dúvidas, frequentemente, Axa ouvia as histórias sobre os milagres que Deus fizera para o seu povo, quando eles deixaram o Egito, e aí creio que isso, né, fez com que ela se tornasse quem ela é. E a gente já fala um pouquinho da importância da história da Axa. Para mim, de Maria, que chegou depois. Bom dia, Maria. A gente está falando hoje sobre a Axa. Estamos contando sobre a história dela, que é filha de Caleb. E apesar dela não ter muitas citações na Bíblia, né, eu sempre falo que citar na Bíblia é importante, a gente tem alguma coisa para aprender, né? Apesar de não ter muito, ela foi uma mulher muito, muito maravilhosa, muito temente a Deus, muita fé, né? E a história de Axa é muito curta, porém importante o suficiente para Deus tê-la incluído em 2 dos livros do Antigo Testamento. Está lá em Josué e lá em Juízes. E a história de Axa começa quando ele estava na cidade para se casar, conforme está escrito em Josué. Josué 15, 16, de 16 a 19, e Juízes 1, de 12 a 15. A gente vai ler aqui. Eu mesma ler para a gente não... Como a gente começou um pouquinho depois, para não passar, ó. Então, lá em Josué 15, se vocês quiserem abrir aí, de 16 a 19, diz o seguinte: Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei a minha filha, Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Então, ela se casou, olha só, era o irmão de Caleb. Então, ela se casou, era o sobrinho dele, de Caleb, né? Era o sobrinho, pelo que fala aqui. E a promessa lá de Caleb era que quem derrotasse ali, né, e conseguisse dominar ali a cidade, ela ia entregá-la como esposa. E aí foi Otoniel, né? E aí continua aqui, ó. Este deu-lhe a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então a gente leu aqui a passagem, né? E aí continuando. Por Caleb ser um homem de Deus, é improvável acreditar que ele deu deliberadamente sua filha a uma terra pobre. Talvez ele não tenha examinado a terra ali exatamente, né, pessoalmente, e tenha aceitado o relato de um servo sobre a condição daquele lugar. Mas, em todo caso, a Terra do Sul, possivelmente conhecida como Negueb, ela era árida e estéril. E uma terra sem provisão de água suficiente era considerada praticamente sem uso. E Axa pediu somente água, pois sem isso a terra que ela recebera teria pouca utilidade. E aí aqui, né, a gente vai continuar aqui a história, aqui vai mostrando como ela foi uma mulher prudente, como ela foi uma mulher sábia. E que nessa breve história a gente encontra uma noiva que não se conformava com uma vida de miséria. Como uma mulher interessada pelo bem-estar da sua família, ela convenceu seu marido da necessidade de algo mais do que um pedaço de terra seca no deserto dado pelo seu pai, né? Então, ela foi assim, a gente falou lá sobre a mulher virtuosa, né? E depois nessa história aqui dá pra gente perceber que ela foi sábia na forma de conduzir a situação. Que a gente tem que lembrar que o cabeça da casa é o marido. Mas nós somos a auxiliadora idônea que fala na palavra. E aqui no contexto aqui da história, mostra que ela teve essa sabedoria de ser essa auxiliadora idônea, sem querer tomar frente do marido e como a gente vê que acontece atualmente na sociedade, né? Mulheres que querem se posicionar no lugar do marido dentro de casa. E apesar da Axa ter tido discernimento para lidar com a situação, ela não assumiu essa responsabilidade sozinha. Ela respeitou seu marido e pediu-lhe que fosse falar com seu pai sobre o assunto. E por alguma razão desconhecida, ela estava relutante em pedir, mas Axa, como uma filha amada, né, que pelo que conta, assim, ela sempre foi uma filha muito amada, né, prestes a deixar sua casa, tomou a liberdade em solicitar a seu pai o que desejava. E Caleb reconheceu seu pedido, né, reconheceu o pedido da sua filha, que era justo, e atendeu, concedendo o que pedira e um pouco mais.
Então, ela acabou pedindo só em fontes de água, que naturalmente incluía os campos onde as fontes se localizavam, só que o seu pai, ele não deu somente as fontes em locais altos, mas o que estava em locais baixos também. E aqui, né, aqui me lembra a passagem de Tiago 4:2, que fala, não tem porque não pede, né? Não tem porque não pede. E se o pai, nosso pai aqui, né, do reino da matéria, nos dá também o que a gente pede, imagina o nosso Pai Celestial, né? Então, ela foi ousada ali no pedir, ela foi ousada ali na fé, no acreditar que ia dar certo. E a gente tem que ser assim também, né? No que a gente pede, no que a gente acredita. E falando sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre bênçãos espirituais. E ela recebeu, então, as fontes superiores e inferiores de água que Caleb deu à sua filha. E isso é um exemplo das ricas bênçãos de Deus sobre nós. No nosso Pai Celestial nos prometer conceder os desejos do nosso coração, né? No entanto, ele vai muito além do que a gente imagina. Às vezes a gente pede algo, né? E Deus nos surpreende. Que foi aí o que aconteceu com a Axa. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme... isso está em Efésios, gente. Em Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a provisão de Deus, ela é inesgotável. Ih, peraí que saiu da tela aqui. Ué, o que aconteceu, gente? Saiu. Peraí um pouquinho. Não sei o que aconteceu, que saiu do estudo. Esse meu computador tá meio doido. A mulher de Ló, a gente já falou, então eu tô lá pra baixo. Mas enquanto eu vou achando aqui, a gente teve um encontro nosso que a gente falou sobre essa questão de ousadia na fé e na oração, né? E a gente tem que ser ousada mesmo nas nossas orações, porque a gente vai receber o que a gente pede. E muitas vezes a gente fala, isso aqui acho que é grande demais para mim, né? Isso aqui acho que parece que é só para os outros e não para mim, como se a gente não merecesse. Mas a gente está vivendo na era da graça. Então a gente tem que entender que nós estamos na graça, que é o favor imerecido, e a gente realmente não merece mesmo. Mas aquele que é ousado, que acredita que Deus vai realmente conceder, acessa, né? Então nós como filha amada desse Pai, a gente tem que cada vez mais assumir a nossa posição do que nós somos herdeiras, né? Do que nós somos herdeiras. Nós, como herdeiras, a gente tem que só acessar. Achei aqui, voltou, achei o estudo, voltando. Então, a provisão de Deus é inesgotável e ele tem prazer em tornar seus filhos felizes. E como seus filhos, nós precisamos aprender que podemos nos achegar a ele corajosamente em oração. Olha só que bonito isso, corajosamente em oração, apresentando-lhes nossas necessidades e desejo. E a Bíblia, ela nos apresenta alguns versículos para a gente lembrar dessa generosidade, dessa generosa provisão de Deus para as nossas necessidades. Eu vou citar algumas delas aqui. E lá, uma delas está em Efésios 1:3, que fala o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor de Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí, lendo esse versículo, né, a gente tem que todos os dias, quando acorda, lembrar. Ontem até o Caselato falou isso. Onde nós estamos? Nós estamos assentados à destra do Pai nas regiões celestiais. Então, nós estamos lá, Jesus já veio, já pagou, já fez tudo por nós, já está tudo feito e pago. Merecemos? Não, mas nós estamos lá nessa posição. Então, nós, como herdeiras do Pai, a gente tem que se posicionar como que nós somos. E quando a gente fala aqui, né, que ele fala sobre a gente ser corajosamente em oração, né, precisamos aprender que podemos nos achegar a ele, né, ao Pai,
corajosamente em oração, a gente tem que entender onde nós estamos. Nós estamos assentados à destra do Pai na região celestial. Então, as nossas orações, muitas vezes, têm que partir de uma forma de decreto, né? A gente tem que decretar, declarar, profetizar. A gente tem que tomar posse. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus está lá, não é à toa, é para a gente tomar posse daquilo, né? Então, esse versículo aqui é muito lindo, porque toda a sorte de bênção espiritual nas regiões, ele está aqui, ó, fala que tá aqui, ó, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Efésios 1:3 está dizendo isso. E aí, lá em Salmos 84:11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. E lá em Tiago 1:17 fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não podem existir variação ou sombra de mudança. Então, esses versículos aqui, para a gente ficar com esses, né, que mostrando aqui essa provisão de Deus, né, para as nossas necessidades. E aí a gente vai entrar aqui nos pensamentos finais aqui do nosso estudo, e talvez você esteja preocupada com alguma coisa, né, com alguma necessidade aí da sua casa, da sua família, do seu trabalho, e acredito que essa história da Axa está inclusa na Bíblia para nos lembrar como é forte o amor de um pai. E Caleb, ele deu à sua filha o que ela pedira, né? Então, ela pediu lá a água e tudo mais, e ele deu muito mais do que ela imaginava. Então, Caleb deu para a filha o que ela pedira, e mais. Do mesmo modo, é com o nosso Pai Celestial que se preocupa com a gente. Ele não se agrada com o sofrimento em nossas vidas. Antes, deseja nos dar coisas boas. Porém, a Bíblia ela estabelece condições para que possamos receber as bênçãos de Deus. E lá em Salmos 66:18, nos adverte do seguinte: se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me terá ouvido. E uma coisa que a gente tem que entender é que, assim, Deus é dono de tudo, né? Da prata, do ouro, de todos os recursos. E tudo que a gente faz tem que ser para a honra e glória dele. Porque se a gente, né, começa com vaidade de, eu quero um carro para, porque eu quero, porque, né, para me exibir para os outros, porque, né, a gente às vezes tem umas bobagens aqui materiais. Então, Deus, na verdade, se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, a gente tem que entender que tudo é para honra e glória dele, né? E lá em Tiago 4, de 2-3, explica que não recebemos o que pedimos porque não pedimos a Deus. Ou quando pedimos, não recebemos porque pedimos por motivos equivocados, desejando usar a bênção divina para satisfazer nossa necessidade pessoal, ao invés de a usarmos para a glória de Deus. Então, a gente precisa entender que nada é meu. E a gente aqui, nós somos como mordomo, né? Nós somos como um mordomo. O que é um mordomo? É aquele que administra os recursos. E nós somos mordomos do reino de Deus. E a gente precisa administrar os recursos que é dele, não meu. Preciso lembrar sempre disso, né? Só que quando eu administro isso, eu administro como se fosse meu. Não tem problema eu usufruir desses recursos, mas eu tenho que entender que a honra e glória é sempre dele. E um mordomo, quando é um bom mordomo, ele não é aquele acumulador, mas é aquele que canaliza, né? Então, a gente tem que canalizar, a gente tem que transbordar, né? A gente tem que transbordar para o próximo. Então, tudo que a gente tem... Ontem o Caselato falou uma coisa aqui muito legal. Ele fala assim, ele falando sobre ser rico, né? Ser rico, ser milionário, que maravilhoso, porque quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai poder fazer para o reino de Deus. Porque o dinheiro, na verdade, não é meu, né? Então, a gente tem que consultar o Pai. O que eu tenho que fazer com isso aqui, né? Bom, vamos continuar aqui. Em cada um dos evangelhos, lemos a história sobre o Senhor Jesus, quando ele orou. Ao orar o Pai, ele disse: todavia,
Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Então, a gente não é sobre a minha vontade, mas é sobre a vontade dele, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, que os planos dele são maiores, melhores. Não que é fácil, né? Ninguém disse que vai ser fácil, porque tem vezes que Deus nos coloca lá uns desafios que fala, ixi, Maria, isso aqui parece que eu não dou conta, não. Mas a verdade é que ele não perguntou se você dá conta, né? Eu vejo que Deus, ele não escolhe o preparado, ou capacitado. A gente vê na história de Noé, da Arca de Noé. Ele pegou um cara que não sabia nada de como construir uma arca. Então, talvez, se ele quisesse o capacitado, ele ia pegar o cara que já está acostumado a construir lá, tal, os barcos e tal. Mas aquele cara, o capacitado, talvez ele fale, não, você tá louco, isso aqui não dá para fazer, não. Então, Deus não procura o preparado. Ele realmente ele escolhe, ele pega um escolhido e capacita o escolhido, né? Então, que a gente possa cada vez mais, assim, se render a esses desejos que surgem no nosso coração, porque às vezes parece que é algo tão grandioso e tão difícil, não é para mim, mas ele não te perguntou se você está pronto ou não. Ele só deseja alguém com o coração obediente, né? Para que realmente faça o que ele peça, porque ele vai preparar o caminho, ele vai abrir o caminho, ele vai capacitar. Eu lembro de mim, quando eu resolvi abrir o Instagram, eu fiquei anos com desejo de abrir o meu Instagram, mas eu não tinha coragem, porque eu tinha vergonha. Eu morria de vergonha de falar. A primeira vez que eu gravei um vídeo, eu fiquei nervosa, eu sozinha em casa com o celular, sozinha nervosa, assim, com o celular, porque assim, até com a mão, sabe, com a mão suada, eu morria de vergonha. E a verdade é que conforme cada vez mais eu fui me expondo, cada vez mais eu fui ficando ousada, fui ficando corajosa e fui falando. E uma coisa assim que ontem eu conversei com a média um pouquinho, Deus nunca mostra pra gente o resultado final. Ó, filha, esse é o plano e vai acontecer isso no final. Não, a gente nunca vai saber o final. Ele sempre mostra o próximo passo. É assim como subir uma escada, né? A gente sobe um degrau, e aí eu vou subir o outro depois, mais um. Eu não vou subir do primeiro para o 10º. É assim como a gente, quando tá andando numa estrada cheia de neblina. Uma estrada cheia de neblina, você não consegue ver a estrada lá no fim. Você consegue ver, andei ali 50 metros, aí eu consigo ver um pouquinho mais lá na frente. Dei mais 50 metros, consigo ver um pouquinho mais na frente. E cada vez que eu avanço um pouquinho, eu vou ter uma nova visão. E eu vejo que Deus é assim com a gente. A gente avança num passo em obediência, aí ele mostra pra gente o próximo passo. Então, que a gente possa ter essa ousadia, essa coragem de fazer o que tem que ser feito para a gente poder avançar nos planos dele. Porque se a gente for ficar esperando a gente estar pronta para alguma coisa, a gente nunca vai estar pronta. A gente tem que fazer, e aí conforme você faz, ele te capacita, né? E aí, continuando aqui o estudo, ele fala que se confessarmos nossos pecados e orarmos com nossos corações limpos e motivos justos, pedindo sempre para que a vontade de Deus seja feita, ele ouvirá nossas orações e responderá da melhor maneira para nós. E a gente tem que lembrar que tudo acontece no tempo de Deus, não no nosso, né? Que a gente às vezes tem essa coisa de internet, assim, de tudo, parece que tudo é tão fácil agora, né? A gente tem tudo tão, assim, imediato, você joga lá no Google, tudo você encontra, você quer comprar uma coisa, você joga lá e compra. Só que a gente tem que entender que existe o tempo de Deus, né? E o tempo dele é diferente do nosso. Então, às vezes, tem alguma promessa na nossa vida que a gente sentiu essa promessa de Deus na nossa vida, mas a gente não está vendo ainda se cumprir. Mas tudo existe um processo e a gente tem que respeitar o processo, né? Então, esse processo é o que nos capacita, esse processo é o que nos torna forte, esse processo é o que nos torna cada vez mais corajosa para a gente avançar para o próximo nível, e tudo no seu tempo, no tempo dele, não no meu tempo, acontece. E quando a gente fala isso tudo no tempo dele, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não ficar numa inércia, no sentido de assim, agora é só esperar que Deus vai prover tudo. Ele provém, só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, todo o impossível eu deixo na mão dele, o possível que está ao meu alcance, aí eu tenho que fazer, que é o que o Rodrigo fala pra gente sempre, né? Oração, ação, movimentação. Então, a gente tem que se movimentar, a gente tem que ter ação, e aí Deus vai fazendo a parte dele, no tempo dele as coisas acontecem.
E a gente lembrando que a gente tem que ser ousada na fé, ousada na oração, e lembrar que nós fomos coroadas com o favor de Deus, né? Nós temos aqui uma coroa do favor dele, a gente não pode se esquecer disso nunca. E que se em algum momento, assim, a gente está passando por um desafio e a gente está desanimada e as coisas não estão fluindo, a gente pegar essa coroa, ajeitar na nossa cabeça e lembrar quem eu sou, que eu sou filha amada do Pai, herdeira, que estou assentada nas regiões celestiais com Jesus Cristo, né? E a gente, então, a partir dessa consciência de quem eu sou, da minha identidade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente tem que lembrar que a gente é um espírito, né? Que o nosso espírito precisa governar sobre a nossa vida. A gente é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. E a gente não pode deixar o nosso corpo comandar, né? Nosso espírito tem que estar muito alimentado, que vai comandar quem a gente alimenta mais. A briga entre o espírito e a carne, todo momento está rolando. Então, quem que a gente alimenta mais é o corpo ou é o espírito? Então, que o nosso espírito esteja fortalecido para que a nossa alma, nosso espírito governe sobre a nossa alma governe sobre o nosso corpo, e a gente não inverter essa ordem, né? E para a gente concluir aqui, olha só o que ele sugere aqui, acho que eu até não tinha lido isso. Faça uma lista de todas as coisas que Deus fez por você na semana, no mês ou no ano anterior. Não esqueça de incluir as respostas de orações. Então, hoje vai ficar uma tarefinha de casa aqui, né? Vamos fazer uma lista de todas as coisas que Deus fez por você essa semana, esse mês, esse ano. E não vamos esquecer de incluir as respostas de orações. Se você é casada, revise essa lista com seu marido. E depois orem juntos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E você pode se surpreender ao ver o quanto o Senhor já fez em sua vida. Às vezes a gente está numa fase assim da vida difícil, né? E a gente esquece as coisas maravilhosas que já vivemos. E uma coisa que eu sempre falo aqui, mesmo numa dor, mesmo num momento difícil, a gente consegue encontrar beleza. Então, que a gente saia dessa reunião de hoje nesse espírito de gratidão, de que grandes coisas ele já tem feito, e que a gente faça uma listinha para lembrar, né? Começar a agradecer. Quando a gente agradece, a gratidão é algo tão maravilhoso. Eu tenho um caderninho, né, que a minha agenda, que eu gosto sempre de escrever motivos de gratidão. Para mim já se tornou um hábito tão grande a gratidão, que assim, eu acordo, abro o olho, já começo a agradecer. Porque quando nós somos energia, então aqui temos o corpo físico, mas também temos um campo energético. E tudo que a gente vibra, né, a gente emana para o universo e a gente atrai. Então, se eu fico vibrando em frequências como medo, raiva, estresse, angústia, tristeza, o que eu estou emanando, né? Estou emanando vibração muito baixa e eu vou receber de volta coisas também que estão em baixa frequência. Agora, se eu elevo a minha frequência, consigo estar numa frequência de alegria, de gratidão, de amor, de paz, a gente vibra numa frequência alta. Se eu atraio o que eu emano, então eu vou atrair coisas de frequência alta. E a gente, todos os dias, começar o nosso dia já nessa frequência, nessa vibração de gratidão, isso é tão poderoso, muda o dia. E mesmo em situações difíceis que a gente está passando, sempre tem um motivo de gratidão, porque tudo que a gente vive tem um aprendizado, né? Às vezes aquilo que eu vivi era necessário para eu passar para o próximo nível. Então, para a gente encerrar hoje nosso estudo, que a gente possa, então, fazer essa listinha, relembrando tudo que essas bênçãos maravilhosas que Deus já nos concedeu, né? No dia de hoje, na semana, no mês, no ano, e ficar com essa mensagem daqui de Daxa, que era uma mulher temente a Deus, uma mulher corajosa, uma mulher ousada, uma mulher, né, bem destemida, e que a gente relembre que as coisas acontecem não no meu tempo, mas no tempo dele, que nós somos mordomos do reino de Deus. Então, a gente, como mordomo, a gente está aqui para administrar, para usufruir, para canalizar os recursos que não são meus, mas o recurso que é do Pai. O recurso é tudo dele.
e os recursos ele consegue administrar, né? E eu sempre falo que o que a gente está em falta aqui no reino da matéria está em abundância no reino do céu. Então, às vezes, a saúde que me falta aqui está em abundância lá. A paz que está me faltando aqui no reino da matéria tem abundância no reino do céu, né? A dificuldade financeira que talvez eu vivo aqui tem abundância em recurso do reino do céu. Então, que a gente aprenda com Caleb, né, com Axa, que a gente tem que ser ousado em oração, a gente tem que ser ousado na fé. Você vê que aqui na história conta, né, que nesse trajeto ali da ida para a Terra Prometida, várias pessoas ali morreram, né? Aqueles que não acreditaram na promessa morreram no deserto entre o Egito e a Terra Prometida. E Caleb foi um que é um exemplo para a gente de ter fé na promessa de Deus. Então, a gente ter fé na promessa dele para a nossa vida e a gente ser corajoso, né? Corajoso. Ter fé nessa promessa, ter essa esperança. Sempre, todos os dias, a gente tem a oportunidade de nos conectar na fonte e de, se a gente em algum momento, a fé está mais ou menos, está meia boca, a esperança está meia boca, reconectar na fonte e resgatar isso, porque Deus é um Deus misericordioso. Todas as manhãs as misericórdias dele se renovam. Então a gente tem que acessar isso todas as manhãs, porque nós somos seres que temos a nossa fonte de energia é esgotável, né? Então a gente tem que recarregar a todo momento. Não tem nada mais precioso, mais maravilhoso do que a gente recarregar na fonte, que é o inesgotável de energia. A gente se conecta na fonte e a gente recebe o que a gente precisa receber para o dia de hoje, para a gente seguir com fé, com ousadia, com coragem, fazendo a diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa, nas pessoas ao nosso redor, né? A gente que já, de uma certa forma, já despertou para a palavra de Deus, já está, de uma certa forma, entendendo quem somos, qual a nossa identidade, que a gente possa também ajudar outras pessoas a despertarem, pessoas que estão aí sofrendo, né? E é isso. Então, eu vou fechar aqui com oração para a gente não passar do horário e depois a gente comenta aqui, que aí eu já encerro também a gravação, tá bom? Então, vamos lá. Pai amado, a Ti rendemos graças, ó Deus. Como o Senhor é bom, maravilhoso, grandioso, digno de toda honra, de toda glória. E nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer por esse encontro, por mais essa manhã aqui, estando na sua presença, ouvindo da sua palavra. Nos conectamos nessa manhã na fonte. E agora vamos imaginar a gente tendo um momento de conexão com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A gente tem essa conexão agora. E imagina que nesse momento você está recebendo uma coroa. Imagina agora você sendo coroada. E essa coroa é a coroa do favor de Deus. Que lá Deus já nos deu essa coroa. E nessa coroa é para a gente relembrar quem nós verdadeiramente somos. Que nós somos filhas amadas, abençoadas. Que nós estamos nas regiões celestiais, assentadas à destra do Pai. Essa coroa é para nos lembrar de quem realmente nós somos. E cada vez que a gente olhar para essa coroa que a gente recebeu, a gente lembrar que a gente tem que ser ousada, sim, ousada na fé, ousada em nossas orações, ousada, muito ousada e corajosa, porque lá na palavra de Deus já diz, seja forte e corajosa. Então, se lá na palavra dele diz, vamos tomar posse agora disso. Senhor, nós entramos em concordância com o que está escrito na sua palavra, que nós somos fortes, corajosas, nós temos desafios sim, porque lá na sua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nós, então, entendemos que sim, por mais que eu estou passando por algum momento difícil, não sei se em casa, na família, no trabalho,
cada uma aqui, sabe? Eu não sei, Pai, das necessidades de cada uma aqui, mas o Senhor sabe de todas as necessidades. E por mais que estamos passando por desafio, nós agora declaramos, entramos em concordância com a sua palavra, que diz que nós somos fortes, corajosa. E se em algum momento eu não estou me sentindo forte e corajosa, a gente recebe agora do alto. A gente recebe agora, porque o céu se abre. A gente recebe do alto essa coragem, essa ousadia. E agora a gente conectada aqui com a fonte, com essa fonte inesgotável, nesse rio de água viva, nós recebemos aqui unção de alegria, alegria para esse dia de hoje. Recebemos aqui unção de saúde, saúde. Se tiver alguém aqui que está com alguma enfermidade, coloque as suas mãos agora sobre a parte do seu corpo, que você sente a dor, que você está com algum diagnóstico. Coloque as mãos e comece a declarar, porque lembra que nós fomos coroadas pelo favor de Deus. Lembra que nós estamos nas regiões celestiais, assentadas à destra do Pai. E decreta agora cura. Coloque as mãos e decreta cura. Que nós entramos agora em concordância com a sua palavra, Pai, que diz lá em Efésios que ele já tomou sobre si todas as enfermidades, ele já tomou todas as doenças. Pelas pisaduras de Jesus, nós já estamos saradas, curadas. Nós entramos em concordância com a sua palavra, Pai. Nós declaramos cura, as nossas células se regeneram, nosso corpo se regenera, declaramos cura, saúde, cura, cura. Declaramos essa cura. Porque nós acreditamos, sim, nesse Pai que é misericordioso, nós acreditamos nesse Pai que é o Pai do impossível, né? Nós acreditamos nesse Pai que é o Pai de milagre. É nisso que a gente acredita, Senhor. E nós já te agradecemos, Pai, por esse dia tão abençoado, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui um dia abençoado para todas. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, cura, cura no campo físico, no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional. Talvez eu não esteja sentindo nada no meu corpo físico, mas emocionalmente, talvez eu não esteja ansiosa, com medo, com alguns sentimentos de baixa vibração, sentimentos que não fazem sentido cultivar. Então, em nome de Jesus, é mandado embora agora qualquer espírito de depressão, de ansiedade, de medo, estresse. Nós declaramos cura na nossa esfera espiritual, almática, corporal. E já te agradecemos, Pai, por essa manhã abençoada e traga-nos ao longo do nosso dia, quando formos fazer a lista de gratidão, traga à nossa memória vários motivos de gratidão, tantas coisas maravilhosas que o Senhor já preparou para nós. Te agradecemos. Amém, amém, amém. E amém, amém, amém. Bom dia, Maiara. Bom dia, peraí, gente. Amém, glória a Deus. Irmãs, vamos lembrar, né, que a gente